Bom dia a todos, então. Dá início aqui a nossa aula, mas antes de começar a falar sobre o conteúdo da aula de hoje, né, eu vou mostrar para vocês aqui que eu deixei um link para o seminário da SBF, da Sociedade Brasileira de Física, do professor Paulo Nussensweig, muito difícil pronunciar. O professor Paulo é professor da USP, né? Ele é um professor, a área dele é de ótica quântica, né? A área de conhecimento dele. E ele é filho do professor Moisés Nussensweig, né? O professor Moisés, eu acho que vocês conhecem, né? Quantos aqui fizeram física básica com o livro do Moisés? Uma galera aí. Acho que difícil não ter um que não fez, né? Meu TCC foi com base no livro do Moisés. Então, Puxado, mas bom. Aluno de física que não conhece o professor Moisés, né, tem algum problema na sua formação. Então, essa palestra ele fala sobre o que é fóton, né? Eu gostei muito dessa palestra do professor Paulo e recomendo que vocês assistam. Eu sei que alguém aqui já assistiu. Alguém que já assistiu pode falar alguma coisa do que achou? Eu achei legal, professor, mas não sei se entendi. Então, o que é fóton? Você assistiu tudo? O Moisés falou bem assim: se nem lá 50 anos dele sabe, você acha que eu vou saber o que é o fóton? Então eu pego a resposta dele. Pois é. Né? Então, eu acho que às vezes definir o fóton, né? Na física tem muito disso, né? Você conceituar uma grandeza, né? Uma propriedade da natureza, às vezes é difícil Sim, você conceituar, né? Não tem conceito. que lindo, Mas professor. entende. Que eu escrevi a definição. Ele falou assim, é uma excitação, é o fóton, né? A definição é uma excitação do campo de radiação livre, que é um alto estado do número total com valor 1. Não faço ideia do que seja isso, né? Aí tá falando estado de um fóton. Então, até entender a resposta já é mais complicado do que entender o conceito, né? Sim, real. Mas, às vezes, o mais importante não é entender o conceito, e sim o comportamento dessa grandeza física, né? Ou dessa propriedade da natureza. Né? Como a gente viu aqui, os processos de interação do fóton com a matéria e o processo de produção de fótons, né? A partir da matéria, né? Como a gente viu no caso de raio-x, como a gente viu no caso de aniquilação de pares. Né? Então, esses processos já estão bem explicados pela física, né? Pela ciência. Agora, o conceito de fóton, né? Vocês conceituar o fóton, falar o que é um fóton, é um pouco complicado. Então, na aula de hoje, vou ver se consigo terminar o modelo de Bohr, né? A gente começou na aula passada, tem um artigo, né? Que a gente começou a ler na aula passada. Hoje, eu vou retomar o modelo de Bohr e vamos ver como que o Bohr teve sucesso na explicação dos modelos atômicos, né? Principalmente no espectro de radiação do átomo de hidrogênio e do átomo, né? E das moléculas, né? Formada a partir de átomos hidrogenoides. Né? Então, eu começo relembrando, né, o que a gente mostrou na aula passada sobre os postulados de Bohr. São dois postulados, né, que explicam o fato de que um átomo estável não emite radiação. O fato do átomo estável não emitir radiação está relacionado com os estados estacionários dos elétrons dentro desse átomo. Né? E ele, no primeiro postulado, diz o seguinte, que um átomo só pode ter energias discretas com valores E1, E2, En,
né, que são características de cada átomo. Então, cada átomo vai ter níveis de energias discretos. O que significa, né, dizer níveis de energia discreto? Vocês entendem o que significa dizer? Energias discretas com valores discretos, E1, E2, En. Kessia sabe dizer? Oi, professor. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu sei lá, eu acredito que seja por causa desses números inteiros, né, que eles assumem, tipo, ele não pode assumir um número que seja, por exemplo, um número fracionado, né, tipo 1/2, 1/4. Aí por isso que seria um número. Eu acredito que isso seria um número discreto, mas acho que eu estou errado, né? Certo. Abadio, consegue entender o que seria valores discretos? Obrigado, Kessia. Oi, professor. O que são níveis discretos na sua Níveis concepção? discretos. Pô, olha, eu não sei de verdade, mas eu acho que pode ser isso que você falou. Mas Então vamos... se for assim, não seria tipo a mesma coisa de quantização? Acho que é isso, né? Uma vez eu li em algum lugar um rolê assim. Está relacionado com a quantização. E quantização, acho que é isso que a Kessia falou mesmo, né? E que só a energia só pode assumir valores inteiros, não valores fracionados nem nada. Acho que em algum lugar eu já vi isso. Mas não sei se é isso também, não. Tá. Então, olha só. Lembra da história que eu falei de trocar moeda, né? Que as energias, elas ocorrem... um elétron troca de estados de energia como a gente troca de moeda. Como é que a gente troca de moeda? Moeda real. A gente só consegue trocar de moedas em quantidades inteiras de uma unidade básica, né? Que é 1 centavo. Então, qualquer dinheiro que você conseguir colocar no bolso, qualquer quantidade que você conseguir colocar no bolso ou no banco, ela vai ser uma quantidade, um número inteiro de unidades de 1 centavo. Concorda? A energia discreta, né, estado discreto, também segue essa ideia, tá? Então, veja, um estado discreto de energia, a partícula ela só vai poder ter energia dentro de valores discretos. Ou o elétron tem energia E1, né? Vou começar com... Tá, comecei com E1, vou colocar E1 aqui. E2... Opa. E3 e assim sucessivamente, tá? En. Então, só pode ter valores discretos de energia. Não tem estados de energia permitido para que o elétron ocupe entre esses valores discretos. Então, não existe, por exemplo, energia para um elétron com um valor entre E1 e E2. Ou vai ser E1 ou vai ser E2. O que significa dizer que, de acordo com o postulado de Bohr, né, o átomo não pode ter um nível contínuo de energia. Então, o que seria um contínuo de energia? Um contínuo de energia, o elétron poderia assumir qualquer valor, né, desde um estado de menor energia até o estado de mais alta energia, o elétron poderia assumir qualquer valor de energia, né? Isso é um nível contínuo. E esse conceito de contínuo e discreto é muito importante em mecânica quântica. Então, aqui nós temos discreto. Por que, professor? Oi? Que é importante na mecânica quântica esse contínuo? Olha, o contínuo está relacionado com física clássica. Se você acelera um carro, a sua energia pode variar, a sua energia cinética pode variar de 0 até o limite de velocidade desse carro. E é contínuo, ele pode ter qualquer valor de energia dentro desse intervalo, compreende? Uhum. Agora, se você tem uma partícula, né, ligada a um átomo,
se esse elétron está ligado a um átomo, os níveis de energia dele não vai ser contínuo. Você não pode aumentar a energia desse elétron de forma contínua, como você aumenta a energia do carro. Só de valores discretos, né? E quando ele passa de um nível para o outro, é o que a gente chama de salto quântico, né? Ou transição, né? Transição de elétrons. Então, ele pode ir aumentando sua energia, ou ele pode ir diminuindo sua energia. O que acontece? Se você tem um elétron preso a um átomo, e você vai fornecendo energia para esse elétron, né? Ele vai aumentando discretamente de energia, né? Até chegar a um limite clássico, onde as leis da física clássica podem ser aplicadas para esse elétron. Enquanto ele estiver preso ao núcleo do átomo, as leis da física clássica não descrevem o seu comportamento. E é isso que diz o postulado de Bohr, né? Num átomo significa o seguinte: enquanto o elétron estiver preso ao átomo, ele só pode ter energias discretas com valores E1, E2 e N, né, que são características de cada átomo. Então, se você pega um átomo de hidrogênio, você vai ter uma distribuição de níveis de energia discreto. Se você pega o átomo de hélio, você também vai ter uma distribuição de nível de energia que é característica do átomo de hélio. E ainda assim vai ser discreto. Entenderam? Entendi. Quando então, olha aí só. ocorre vacância? Oi? Não, nessa situação ocorre vacância ou não? Não, né? Vacância é tipo... Vacância. Vacância é a ausência, Isso. de matéria. Ah, de matéria, então não é do elétron em si. Ah, tá bom. Elétron é matéria, né? A matéria é constituída de elétrons. Tá bom. Não, é porque, tipo, lá em estatística a gente tá vendo um negócio chamado defeito de Schottky num exercício. E daí eu fiquei, tipo, meu, que bugado. Mas tá bom. Então, veja. O segundo postulado é o seguinte: a emissão ou absorção da radiação por um átomo ocorre quando o átomo passa de um para outro estado estacionário. Né? O que significa? Você tem um átomo, e quando o átomo, quando fala que o átomo passa de um estado para outro estacionário, significa que você pega um elétron que está no nível de energia E1, que é um estado estacionário, e passa para outro estado estacionário, que é o nível de energia E2. Ou para o nível de energia E3, ou para o nível de energia EN. Né? Quando o elétron faz uma transição entre os níveis, né? Ou ele emite uma radiação, ou ele absorve radiação. Então, em que condições, né, a radiação ela é emitida e que condições ela é absorvida? Então, veja bem, se o elétron está aqui bonitinho no seu estado fundamental de energia EM, ele vai estar em um estado estacionário EM. Vamos considerar que esse é um estado de mais baixa energia. Ele está bonitinho lá, sem falar mal de ninguém. De repente, chega uma outra partícula com energia HNI, e essa partícula cede energia para esse elétron. O que vai acontecer com esse elétron? Ele absorve a energia desse fóton e muda de nível de energia. Ou seja, ele passa de um estado estacionário EM e vai para um estado estacionário EN. Pode ocorrer o contrário, dele estar em um nível excitado, né? E por algum motivo ele decai para um estado de mais baixa energia, EM. Então, quando ele vem de um estado de mais alta energia para um estado de mais baixa energia, o que acontece é que agora ele emite radiação. E esse fóton vai ter energia HNI. Né? Então, a frequência desse fóton emitido ou absorvido vai estar relacionado à diferença desses estados estacionários.
Então, como é que eu calculo a frequência da radiação emitida? Bom, muito bem. Eu sei que a energia de um fóton é calculada pelo produto da constante de Planck vezes a frequência, hν. Se esse fóton, a energia dele é totalmente absorvida, significa que o elétron absorveu a energia desse fóton e ele mudou de nível de energia. Esse fóton só será absorvido por esse elétron se a energia desse fóton for igual à diferença de energia EN menos EM. Né? De tal forma que a frequência do fóton absorvido ou emitido, né, é dado por esta razão aqui. 1 sobre a constante de Planck multiplicado pela diferença dos níveis de energia, ou, né, diferença dos estados estacionários, EN menos EM. Professor, não entendi essa equação. Essa última aí, de frequência, ela vai mostrar a frequência com que o elétron sai da sua estado estacionário, sei lá, ou do estacionário lá de cima? Essa frequência está relacionada com a radiação absorvida ou a radiação emitida. Então, o que a gente pode falar com relação a esses postulados de Planck, né, de Bohr? O primeiro postulado elimina o problema da instabilidade atômica. Como assim? Elimina o problema da instabilidade atômica. A gente falou nisso na última aula, né? Bom, o fato dele eliminar o problema da instabilidade atômica está relacionado com os estados estacionários de energia que cada átomo tem. O que significa dizer que se ele está dentro desse estado, ele não vai emitir radiação. Se ele não emite radiação, ele não perde energia estando nesse estado. Né? Você pode dizer também que elétrons em átomos estacionários não emitem radiação, a menos que muda de um estado estacionário para outro. Então, isso está relacionado com o fato que a emissão por cargas aceleradas não ocorre com os elétrons atômicos. Bom, agora a gente precisa fazer a comparação deste modelo de Bohr com o que se conhecia na época. Né? E o que a gente conhecia na época era o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Né? Então, existia várias séries, né, que explicavam as emissões de radiação por átomos. Né? Então, o princípio de combinação de Hertz, né, ele explicava aqui as séries que surgiram para a explicação do espectro de radiação. Né? Séries de Lyman, de Balmer, Paschen. Né? Em especial, vamos dar uma olhada com a série de Balmer e comparar com o modelo de Bohr. Né? Então, a série de Balmer, a gente viu aqui na aula passada, é dado por esta relação aqui. Né? N quadrado dividido por N ao quadrado menos 2 menos 4. Né? Isso aqui a gente explicou na aula passada, multiplicado por D, onde D é igual, está relacionado com a constante de Rydberg. Né? Está aqui 4 dividido por... a constante de Rydberg, né, é 4 dividido por B. Então, D está relacionado com a constante de Rydberg. Então, vamos fazer uma comparação entre o modelo de... com a série de Balmer com os postulados, né, os postulados de Bohr. Bom, da série de Balmer, o que a gente tem? Que o comprimento de onda é N ao quadrado dividido por N ao quadrado menos 4 multiplicado por 4 dividido pela constante de Rydberg. Então, isso aqui é Balmer e no caso do modelo de Bohr, nós temos o seguinte: hν é igual a EN menos EM. Né? Então, hν, se eu escrever em termos de comprimento de onda, né, porque a série de Balmer relaciona comprimentos de onda da radiação, do espectro de emissão.
Então, vamos escrever o modelo de Bohr em termos do comprimento de onda. Então, em termos do comprimento de onda, o que eu tenho é HC sobre lambda, né? Lambda, unir aqui é C dividido por lambda. E isto aqui igual a EN menos EM. Então, vamos fazer a comparação entre esses dois estados, né? De tal forma que eu possa reescrever, né, substituindo o comprimento de onda na relação aqui de Bohr, eu vou ter HC sobre lambda, né? Só que lambda é esse termo aqui. Eu vou passar o 4 para cá, vai ficar 4n ao quadrado, dividido por r multiplicado n ao quadrado menos 4, né? E esse termo, como ele está aqui no denominador, né? Fração de fração, você inverte a de baixo. Então, invertendo a de baixo, fica r multiplicado por n ao quadrado menos 4. Né? E esse termo aqui, então, né, este termo, usando lambda, né, da série de Balmer, é igual à diferença entre os níveis de energia aqui relacionado com a transição eletrônica. Então, é EN menos EM. Eu posso reorganizar essa equação de tal forma que EN menos EM fica igual, né? Vamos multiplicar aqui termo a termo, ó. HC dividido por 4n ao quadrado vezes R vezes n ao quadrado, né? O n ao quadrado elimina com n ao quadrado aqui, vai dar HC sobre 4, né? Então, o primeiro termo aqui, quando feito a distributiva, o n ao quadrado cancela, multiplicado por R, menos o segundo termo agora, HC dividido por 4n ao quadrado, multiplicado por R, vezes menos 4. Então, vai dar menos, 4 vai sumir. HC sobre n ao quadrado, multiplicado por R. Olha só, H, esse primeiro termo aqui, H é a constante de Planck, a gente sabe o valor. O C é a velocidade da luz, a gente sabe o valor também. E o R é a constante de Rydberg, que a gente tem um valor também. Então, em algum lugar a gente calculou a constante de Rydberg. Não foi nessa aula que a gente calculou a constante de Rydberg, né? Bom, foi numa aula anterior, mas a gente sabe o valor da constante de Rydberg. O que significa dizer que este primeiro termo aqui é uma constante. Oi? Eu acho que passou lá no outro... Na outra folha lá que o senhor estava passando? Tem o valor? Tem. Na outra. A outra ainda. Aqui, ó. Isso. Bem na cara, né? Foi calculado, a gente calculou a constante de Rydberg, deu 109,678. Esse é um valor calculado, esse valor calculado é um valor experimental. Né? Na verdade, calculado não, obtido, né? Obtido a partir do espectro de radiação do hidrogênio. Então, é um valor experimental. Então, a gente conhece a constante de Rydberg. Então, esse primeiro termo aqui, ó, é um valor constante característico do átomo, né? E ele pode estar relacionado, né, com um nível eletrônico. Olha, por comparação, o que a gente pode perceber aqui? Se a gente considera EM é menor que EN menos EM é igual a uma constante menos HCr dividido por n ao quadrado, este termo aqui já não é mais constante. Ele depende do nível que você está considerando. Né? Pode ser o 2, o 3, o 5 e assim sucessivamente. Então, por comparação, né, desta relação aqui,
O M vai estar relacionado com o nível mais baixo de energia e o EN vai estar relacionado com o quê? Menos HC sobre N ao quadrado, R. E esta é uma relação importante que a gente obtém. Agora, por que que a energia ela é negativa? Porque ela vai lá do EN para o EM, talvez, sei lá. Que ela vai ser emitida, não é? Sei. Vai ser emitida? Não, não é essa a resposta. Não sei. Então, Victor, Qual que é a pergunta? Não estava prestando atenção, não. esquece Alberto, Victor. Volta para minha aula, por favor. Não, eu estava tentando fazer a lista do senhor mesmo. Por que que a energia aí é negativa? A energia E recebida pelo elétron? Ó, a partir da comparação da série de Balmer, né, que é uma série empírica, com o modelo de Bohr, né, que é um modelo teórico, né, a gente obteve que a energia EN, um estado de energia excitado, né, de alta energia, ela é dada por esta relação. HC dividido por N ao quadrado multiplicado por R. E ela é negativa. Por que que ela é negativa? Porque a energia que o elétron recebe, ela... Como é que eu vou dizer isso, cara? Ele vai ter que voltar para o estado inicial que ele estava de energia, né? Não responde ainda. Tá mal formulado essa resposta, cara. Mas é basicamente isso, né? Ele vai ter que voltar em algum momento para o estado inicial de energia dele. Então essa energia vai ter que sair de alguma forma. Ele vai ter que perder essa energia. Essa energia é de quem? A energia do elétron que ele recebeu, certo? É do elétron. E o elétron está aonde? Ele está num estado superior do inicial que ele estava, certo? Bom, dizer a posição do elétron, né, não condiz com os postulados da mecânica quântica, né? Mas a gente pode falar dos níveis de energia. O elétron ele está ligado ao átomo. Então, significa que ele é um estado estacionário ligado ao átomo. E para você retirar o elétron desse estado, você tem que ceder energia, que é o que está acontecendo nesse primeiro exemplo aqui. Ó. Quem está cedendo energia para o elétron para ele ir para um estado mais energético? O fóton. Então, o fato daqui ser então isso daí é negativo... energia que o fóton... No caso que o fóton... Tipo, o elétron tem que dar pro fóton e mais ou menos isso? Essa é N? O elétron Pra tem ele... que dar pro fóton, não. O fóton fornece a energia para o elétron. Né? Mudar de nível Mas de energia. o O elétron está ligado no átomo. Então, para ele sair do átomo, você tem que fornecer energia para ele. Então, é no sentido de que a energia que você tem que gastar para tirar o elétron do átomo. Ou para deixar o elétron num nível de energia mais alto. Entendeu? Então, é simplesmente relacionado ao fato de que o elétron ele está em um estado ligado, ele está preso ao átomo. Né? Professor, é o elétron que cria o fóton? Como é que é? Nesse exemplo aqui do espectro, a gente está falando do espectro de radiação de hidrogênio, né, de átomos, né? Nesse exemplo aqui, o fóton ele é criado quando um elétron sai de um nível de alta energia e vai para um nível de mais baixa energia. Então, esse fóton que é criado vai ter energia relacionado com a diferença dos níveis EN e EM. EN onde o elétron estava, EM para onde ele foi. E a frequência do fóton, né, é essa diferença de energia dividido pela constante. Ah, tá bom.
E o que é essa EN, então, que eu não compreendi? É a energia. O nível de energia que o elétron se encontra. Ó, aqui eu retratei apenas 2 níveis, né? Mas esse N pode ser o E2, E1, o N é o número inteiro. N igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se o N for igual a 1, você está no estado fundamental, no estado de mais baixa energia. Se o N igual a 2, você está nesse nível de energia 2. Se for igual a 3 e assim sucessivamente. O fato de ser negativo está relacionado com o fato de que trata-se de estados ligados, né? No sentido de que você tirar o elétron de um nível de mais baixa energia para um nível de mais alta energia, você precisa fornecer energia para esse elétron. Quem fornece energia para esse elétron é o fóton que ele absorve. Agora, como calcular o R? Bom, R é uma constante, a constante Rydberg, né? Então, uma das provas do modelo de Bohr é obter esse valor para R. Então, calcular o R é uma questão fundamental para testar o modelo de Bohr. Né? Então, para calcular o modelo de Bohr, o valor de R com o modelo de Bohr, o Bohr ele usou o que chamou o princípio da correspondência. O que é princípio da correspondência? Vamos considerar o caso em que o nível de energia do elétron aqui é tão alto que ele está quase se desprendendo do átomo. Nesse caso, em que o elétron está quase se desprendendo do átomo, o nível de energia dele, né, a diferença entre os níveis, vão ficando cada vez mais próximo um do outro. Né, até o limite que ele passa para o contínuo. Né, até o limite que o nível de energia deixa de ser discreto e passa para o contínuo. No contínuo, as leis clássicas elas são válidas. Então, deve existir um princípio de correspondência, né, entre o contínuo e o discreto. Então, o que seria esse princípio da correspondência do Bohr? É a situação limite no qual o discreto é quase contínuo e a nova mecânica, que é baseada na quantização da energia, esta nova mecânica ela deve reproduzir os resultados da mecânica clássica, né? A mecânica clássica do contínuo. Entenderam isso? Agora, onde que ocorre esse caso limite? Esse caso limite ocorre quando os valores de N e de M são muito grandes. Se o N e se o M for muito pequeno, significa que o elétron está bem preso no átomo, né? E à medida que ele vai crescendo, a energia do elétron vai aumentando e ele, né, vai ficando cada vez menos preso ao átomo. Então, essa era a ideia. Então, o princípio da correspondência é o seguinte. Esse caso ocorre, né, como eu falei, nos limites em que NM é muito grande. Para analisar, aplicar o princípio da correspondência, a gente vai voltar para a série de Balmer. Né? Então, qual é a série de Balmer? Vocês têm de cabeça? Bom, a série de Balmer diz o seguinte, está relacionado com o comprimento de onda. Né? Vamos escrever em termos da frequência. Eu vou escrever a série de Balmer em termos da frequência, e eu sei que frequência é C sobre lambda. E lambda, né, da série de Balmer é n ao quadrado dividido por n ao quadrado menos 4, né, vezes 4 dividido por R. Bom, levando em consideração 2 estados, né, essa série ela pode ser reescrita dessa forma. Depois vocês podem mostrar como é que ela pode ser escrita dessa forma. M quadrado menos n ao quadrado dividido por m quadrado, n ao quadrado. Em algum momento a gente escreveu essa relação na aula passada. Tá? E isso aqui vai ser igual a... Posso escrever usando produtos notáveis, né? CR, m quadrado, n ao quadrado.
ele pode ser escrito da seguinte forma. A soma, o produto da diferença pela soma. Né? Então, quando você tem a diferença multiplicando a soma, né, isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vem do produto notável que a gente estuda lá nos ensinos fundamentais. Né? Bom, e vamos considerar a situação limite. Então, vamos considerar a situação limite em que mn tende para o infinito. Olha só, se nm tende para o infinito, né, a gente pode considerar que m e n é aproximadamente iguais, são aproximadamente iguais no infinito. De tal forma que nesta relação a soma de n com m vai dar 2 vezes o valor de n, e o produto aqui, né, m ao quadrado com n ao quadrado, vai dar n à quarta. Então, levando em consideração que mn tende para um valor infinito, então essa frequência vai ser aproximadamente CR, né? M mais N, né? Levando em consideração que eles são iguais, vai dar 2N, multiplicado por M menos N. Bom, na diferença, não dá para considerar que os dois são exatamente iguais, porque se for exatamente igual, vai cancelar a frequência aqui, né? Então, na diferença, eu vou manter o M e vou colocar M menos N. Tá? E depois eu analiso o que é um M menos N. Dividido por N à quarta. Bom, o que é o N e o que é o M? O N e o M são inteiros. E quando a gente faz M menos N no infinito, né, isso significa que M menos N, né, vai ser igual a um inteiro também. Vai ser 1, 2, 3, né, e assim sucessivamente. Esse M menos N vai ser um inteiro. Então, vamos chamar esse inteiro de eta. Né? Então, o eta vai ser M menos N. De tal forma que essa frequência aqui vai depender de um inteiro. Né? Eu vou chamar de eta de 2CR. Tem um N aqui que cancela com 4 aqui, então o expoente do N no denominador vai para 3. E agora eu vou definir o eta, que é um inteiro, né? Eu vou definir a frequência fundamental, que é 2C R dividido por N ao cubo. De tal forma que a frequência vai ser um número inteiro da frequência N. Entenderam o procedimento? Bom, agora eu descrevi a frequência, né, na situação limite em que Mn é um número muito grande. Então, isso aqui estabelece que a frequência é um múltiplo inteiro, né, de N, desse valor aqui fundamental. Né? Então, olha só, tanto a frequência como a energia que a gente calculou aqui são dependentes do índice aqui, do índice N. A gente pode pensar numa relação entre a frequência e o índice, e a frequência e a energia, de tal forma que essas duas relações sejam independentes do N. Né? Seja independente do N no limite em que N é muito grande.
De que forma que a gente pode fazer isso? Então, a gente calculou EN, que eu vou colocar aqui, que é igual a menos HC sobre N ao quadrado R. E a gente obteve o Ni também, Ni-N, que é igual a 2C R sobre N ao cubo. De que forma a gente pode relacionar a energia com a frequência para um N muito grande, de forma que essa relação não seja dependente de N? Por que que eu quero eliminar o N? Meu objetivo principal é testar o teorema, o postulado de Bohr, né? E calcular o valor de R, que eu já conheço, né? Só que eu quero calcular o valor de R usando o modelo teórico de Bohr, né? Então, para isso, o R ele não pode depender de uma constante N. De um número desse valor de N, né? Porque N ele pode assumir qualquer valor inteiro, e R não, R ele é uma constante. Então, vamos tentar relacionar essas duas grandezas de tal forma que, quando eu relaciono elas, eu elimino N. Olha só, N aqui está ao quadrado e o N aqui está ao cubo. Então, se eu levar esse termo aqui ao cubo e se eu elevo esse termo aqui ao quadrado, eu posso dividir uma pela outra que eu vou eliminar o N da relação. E aí eu tenho uma relação de R, né, com a energia e a frequência. Então, fazendo o seguinte, ó. Como tem um sinal negativo aqui, eu vou passar esse sinal negativo para cá, tá? Então, eu vou colocar menos Zn elevado ao cubo, dividido por N elevado ao quadrado. Se eu fizer isto, eu estarei fazendo HC sobre Ni, R, opa, não é HC sobre Ni, é HC sobre N, ao quadrado, R, isso aqui elevado ao cubo, dividido por 2C sobre N ao cubo, R, e isto aqui elevado ao quadrado. Então, muito bem, o objetivo aqui é eliminar o N, né? Então, N ao quadrado ao cubo dá N à sexta, e N ao cubo ao quadrado dá N à sexta também, né? Como uma está sendo dividida pela outra, o N vai embora, e esta relação aqui vai sobrar H ao cubo, C ao cubo dividido por C dá C ao quadrado, R ao cubo dividido por R ao quadrado dá simplesmente R, e 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui vai resultar em H ao cubo CR, né, dividido por 4. Então, esta relação aqui, que a gente obtém, não depende de N para N tendendo a um valor grande, né? Muito bem, só que isso aí ainda não nos dá o valor de R diretamente. E para obter o valor de R, a gente tem que usar o princípio da correspondência e analisar o comportamento do elétron sujeito, né, ao potencial gerado pelo núcleo. Então, de acordo com o princípio da correspondência, né, esta relação, no caso em que N é muito grande, deve ser a mesma relação que a gente encontra no caso clássico, né? Então, o que a gente obteve aqui, dividir EN por NiN, obtendo esta relação, usando o modelo de Balmer, né, que é quântico, deve ser a mesma no caso da gente fazer a análise com o modelo clássico. Bom, então como é que a gente pode usar a mecânica clássica, né,
para descrever este movimento, para descrever a energia do elétron e a frequência que ele emite, né, no caso de uma transição. Olha só, para descrever isso, vamos levar em consideração que você tem um átomo e o elétron, ele descreve uma órbita circular em torno do núcleo, né? Então, você tem essa órbita, um raio R, e você tem também o que mantém o elétron nessa trajetória circular. Como que é o nome da força? Ele tem uma velocidade que é tangente. Professor, fala de novo, não deu para entender. O que você não entendeu? É que eu não estava ouvindo direito. Tá, até onde que você entendeu? O senhor estava falando sobre a força. Bom, você está entendendo o que a gente está fazendo? Olha, a gente obteve, a partir da série de Balmer, né, uma relação entre R, que é a constante de Rydberg, e a fração entre energia e frequência. O objetivo nosso é calcular o valor de R usando o modelo de Bohr. Tá? E Bohr, para explicar, né, a sua teoria, ele usou o que se chamou de princípio de correspondência. No limite em que o N é muito grande, né, a mecânica quântica tem que reproduzir os resultados da mecânica clássica. Então, analisar o movimento do ponto de vista clássico significa analisar o movimento de um elétron em órbita circular em torno do núcleo. O que mantém o elétron nessa órbita circular? Que tipo de força que vai atuar? Essa força é chamada força centrípeta, né? Então, a força centrípeta vai fazer com que o elétron gire em torno, né, do núcleo. A gente sabe que o núcleo ele não está parado ali, ele também tem um movimento, né, de rotação, de translação. Em comparação com o movimento de rotação e translação do elétron, é muito pequeno esse movimento do núcleo. E a gente sabe também que a massa do núcleo é infinitamente maior do que a massa do elétron. Ok? Para um primeiro cálculo, vamos levar em consideração que você tem um elétron em movimento circular devido a uma força centrípeta e vamos analisar simplesmente o movimento desse elétron, né, movimento circular de elétron devido a essa força centrípeta. E vamos calcular a energia do elétron e a frequência com que esse elétron movimenta em torno desse núcleo, né, do centro aí da circunferência. Levando em consideração que essa frequência está relacionada com o movimento circular uniforme. Tá? Vamos levar em consideração o movimento circular uniforme. No primeiro momento, vamos considerar que o núcleo não se move. Né? Se a gente considera que o núcleo não se move, então a energia total do elétron é a energia cinética do elétron mais a energia potencial que ele está sujeito aqui devido à interação com o núcleo. E essa interação é do tipo coulombiana. Existe uma força elétrica que puxa esse elétron para o centro do núcleo, né? Essa força elétrica também é uma força centrípeta. Lembrando que força elétrica, como é que eu calculo força elétrica? Usando lei de Coulomb. A força igual ao campo elétrico. Carga vezes campo elétrico, né? Isso. 1 sobre 4πε0 E quadrado sobre R ao quadrado. R é a distância que separa as duas partículas. Ou a força elétrica é igual a E quadrado sobre R ao quadrado em unidades gaussianas. Eu vou descrever a teoria usando unidades gaussianas. Vocês já fizeram eletromagnetismo? Não.
Eu não. Tá. Em eletromagnetismo, a gente sempre usa unidades gaussianas, tá? Então, em unidades gaussianas, né, a força elétrica é simplesmente E² sobre R². Não tem 1 sobre 4πε0. Tá? Então, a energia potencial, que vocês estudam lá em Física 3, vai ser simplesmente menos E² sobre R. Então, é energia potencial elétrica. Muito bem, agora a gente pode descrever a energia cinética do elétron. Né? A energia cinética do elétron, como que calculo? 1 sobre 2 mv ao quadrado. Né? Energia de movimento. E a força elétrica? Então, isso aqui é energia cinética. Depende da velocidade. Né? Muito bem, como é que eu defino a velocidade? Escrever a velocidade do elétron não deve ser uma coisa muito complicada, levando em consideração um modelo clássico. Né? Como é que eu faço isso? Eu sei que força elétrica, então da força elétrica a gente tem que a força que o elétron sente devido à presença do núcleo, né? Tá aqui, é E² sobre R². E essa é um tipo de força centrípeta. E força centrípeta, como que eu calculo força centrípeta? Massa multiplicado pela aceleração centrípeta. E aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido por R. Né? De tal forma que dessa relação eu tiro que a velocidade, como é velocidade ao quadrado, né? Vamos deixar aqui que a velocidade ao quadrado vai ser... Opa, peraí. O R, né, o quadrado aqui vai cortar, o M vem para cá, então vai ser E² dividido por MR. Ou, mais para frente, a gente vai usar a velocidade, né? Vamos escrever a velocidade aqui, e vai ser E dividido pela raiz quadrada de MR. Muito bem, agora eu posso reescrever a energia cinética, que vai ser 1 sobre 2m multiplicado por E² mr. Que vai ser igual a 1 sobre 2, né? M vai embora, E² sobre R. Agora que eu tenho energia potencial e tenho energia cinética, eu posso calcular qual é a energia total do elétron, né, nessa órbita circular. Então, a energia total do elétron vai ser a energia potencial, a energia cinética, né, que é 1 sobre 2, E² sobre R, menos a energia potencial, que é E² sobre R. Então, a energia total do elétron, de acordo com a mecânica clássica, né, fazendo essa fração aqui, vai dar menos E² sobre 2R. Notem que essa energia não depende de N. Já sei a energia, agora resta calcular o quê? A frequência. Então, do movimento circular, a gente tem que frequência é número de ciclos por unidade de segundo. E um ciclo está relacionado com um período. O tempo de um ciclo é período. E frequência é inverso do período. 1 sobre o período. Também eu posso relacionar com velocidade angular, que é ômega sobre 2π. Né? E velocidade angular, como que eu calculo velocidade angular no movimento circular? É velocidade dividido pelo raio, né?
Então, a frequência vai ser velocidade dividido por 2πr. A velocidade a gente já calculou, está aqui ela, né? Então, o Ni vai ser E dividido por 2πr vezes a raiz de mr. Muito bem, agora eu tenho a frequência também. Agora que eu tenho a energia do elétron e tenho a frequência devido ao seu movimento circular, eu posso calcular a razão E ao cubo sobre Ni ao quadrado. Aqui deu negativo também, né? A energia negativa. Então, essa razão vai ser calculada da seguinte forma. Menos E ao cubo dividido por Ni ao quadrado vai ser igual a o E menos, vai ser E ao quadrado sobre 2R. Esta grandeza aqui ao cubo. E o Ni, né, a gente acabou de calcular, a frequência, vai ser E dividido por 2πr raiz de mr. Né, vai ser E dividido por 2πr vezes raiz quadrada de mr. Isso aqui ao quadrado. Muito bem. E ao quadrado ao cubo dá E a sexta, dividido por E ao quadrado, vai dar E a quarta. Né? Embaixo aqui você inverte a fração, né? Então, em cima vai ter 4π ao quadrado. Né? Só que aqui vai ter 2 ao cubo, né? Isso vai dar, sobra um 2 embaixo. E essa razão aqui vai ser o seguinte. O R, né, cancela com o R de cima. Bom, R ao quadrado, raiz quadrada de R vai dar R. Com R ao quadrado, R ao cubo. E tem um R ao cubo aqui, vai embora o R. Então, não vai depender do raio. Tem o π. O π vai ficar π ao quadrado, né? Π ao quadrado. M, né, que saiu da raiz aqui. E a quarta dividido por 2. Então, a frequência, né, a fração aqui entre energia e frequência vai dar esta relação aqui. Vamos comparar com o caso do Balmer. Né? No caso que foi obtido da relação de Balmer, deu H ao cubo CR sobre 4. Então, vamos aplicar o princípio da correspondência. O que diz o princípio da correspondência? O princípio da correspondência diz o seguinte, que menos En ao cubo dividido por Ni ao quadrado, isto aqui, quando N tende para o infinito, tem que ser igual a menos E ao cubo, Ni ao quadrado, no caso clássico.
No primeiro termo aqui, a gente obteve, a partir da série de Balmer, que essa fração é h ao cubo CR dividido por 4. Então, vou ter h ao cubo CR dividido por 4 tem que ser igual ao caso clássico que a gente obteve aqui, π m e a quarta, né, dividido por 2. Na verdade, não é E de exponencial, é E de carga elétrica, né? Dessa relação aqui, resulta o seguinte, que R, né, que é uma constante de Rydberg, vai ser calculada por 2π, né? 4 vai para lá dividido por 2 dá 2π m. Espera aí, pessoal, é π ao quadrado, tá? Então, é 2π ao quadrado. Massa vezes a carga elétrica, a quarta potência. Dividido por, né? Tem o h ao cubo aqui. E tem a velocidade da luz. Então, aplicando o princípio de correspondência de Bohr, eu obtenho o valor da constante R. Bom, se a gente calcula o valor dessa constante, qual o valor que a gente obtém? Π a gente sabe qual que é, a massa do elétron a gente conhece, E é a carga elementar, a gente conhece, H a gente conhece, a constante de Planck, e C a gente conhece. Então, a gente consegue calcular essa constante usando o princípio de correspondência, e aí a gente tem uma aproximação do valor de R, levando em consideração o modelo de Bohr. Lembre-se que neste modelo a gente considerou que o núcleo é fixo e não se move, né? E o valor de R, substituindo as constantes aqui, né? Essa constante de... Como que é o nome dessa constante aqui? A constante de Rydberg, né? E o valor obtido por Bohr, substituindo aí os valores das constantes, é 109.737 centímetro menos 1. Qual que é o valor experimental obtido de forma empírica? 109.678. O que vocês me dizem sobre esse resultado? O que vocês me dizem sobre esse resultado? Ninguém diz nada? Alguém está acordado aí? Sandra, Kessia, Emerson? Aqui, professor. E aí? Tem como melhorar esse resultado? Bom, como melhorar esse resultado? Vamos levar em consideração o seguinte. Pode falar. O senhor falou melhorar no sentido assim de unidade da coisa? Ó, deu uma diferença aqui, pequena, mas deu uma diferença, né? E a gente considerou que o núcleo é fixo. Então, vamos considerar que o núcleo tem um movimento, né, de rotação em torno dele. E o elétron, em sua órbita circular, também tem um movimento. De tal forma que, em vez de considerar a posição do elétron e do núcleo, vamos levar em consideração a posição do centro de massa.
Então, você tem aqui um centro de massa, um R de centro de massa do sistema. Então, descrevendo o modelo em termos do centro de massa, a gente vai obter o seguinte, que a massa, no cálculo que a gente desenvolveu, a gente levou em consideração a massa do elétron, né? Aqui é a massa do elétron, e quando a gente descreve em termos do centro de massa, a gente vai descrever em termos de uma partícula, né, que tem uma massa reduzida. Então, substituindo por simplicidade, eu vou substituir direto no meu modelo a massa do elétron pela massa reduzida, né? Os cálculos mais detalhados vocês fazem depois e a gente pode conversar, né, em outro momento, né? Mas simplesmente eu vou substituir M por μ. O que é μ? μ é a massa reduzida do par, né, de elétron com o núcleo. Né? E essa massa reduzida, a relação dela com as massas do elétron e do núcleo, 1 sobre a massa reduzida é igual a 1 sobre m mais 1 sobre m. Tá? Isso aqui surge quando você leva em consideração o centro de massa do sistema eletroburaco. Eu vou deixar isso para vocês fazerem, tá? Essa relação, e aí a gente pode discutir isso mais para frente. Mas, se vocês não conseguirem, me falam, e aí a gente faz junto. Né? Então, calculando aqui a massa reduzida vai ser, então, dada por M, né? Pode ser escrita dessa forma. 1 mais M grande sobre M pequeno. E eu vou substituir, no local de usar a massa do elétron, eu vou usar a massa reduzida. Então, eu estou levando em consideração agora que o núcleo também se move, né? E eu estou levando em consideração que agora a análise do movimento é feita em relação ao centro de massa, e nesse centro de massa tem uma combinação de massa, que é a massa do elétron, com a massa do núcleo. E eu vou usar essa massa reduzida no cálculo. Então, aqui o M é a massa do núcleo. Nós vamos escrever agora que o R né, que é uma constante de Rydberg, vai ser 2π ao quadrado, né? É esse valor aqui, 2π ao quadrado, agora é μ e a quarta sobre h ao cubo c. E isso aqui igual, então, 2π, tem um m aqui, do μ, e a quarta sobre h ao cubo c multiplicado por 1 de 1 mais m sobre m. Ou seja, essa relação aqui, né, é o R0. E esta aqui é uma correção ao modelo inicial.
Então, eu vou ter um R0 multiplicado por uma correção. Então, eu calculo essa correção e multiplico essa correção pela constante que eu calculei aqui. Quando a gente faz isso, a gente obtém o seguinte valor. R igual a 109.678 centímetros a menos 1. Vocês podem fazer esse cálculo aí na calculadora. É simples. E o resultado experimental de R 109.678. Agora, o que vocês me dizem, o que vocês podem me dizer sobre esse resultado obtido por Bohr? É surpreendente ou não? Não tem ninguém aí? O outro resultado parece que tinha dado igual, né? Quando você tem... O outro cálculo deu igual? Eu não entendi. Ó, quando a gente leva em consideração, né, o centro de massa e a massa reduzida, a gente chega no mesmo resultado experimental, né? Então, essa correção, a correção que é do modelo clássico, né, foi surpreendente. Isso, para a época, foi um resultado surpreendente. Bom, continuando. A gente chegou aqui o valor de R. Agora, vamos escrever esse valor de R que a gente obteve na relação da energia, né, que a gente obteve aqui no modelo de Bohr. Desculpa, né, comparando o modelo de Bohr com a série de Balmer. Qual a relação de energia que a gente usou? En igual a menos HCr dividido por N ao quadrado igual a menos HC sobre N ao quadrado. Agora, no lugar de R, eu vou escrever, né, o que a gente obteve aqui. 2π ao quadrado, me à quarta, dividido por ch ao cubo, multiplicado por 1 de 1 mais m sobre m grande. É m grande sobre m pequeno, né? Bom, vamos escrever essa relação aqui, que essa relação ela é mais completa para a energia, né? Por que ela é negativa? N ao quadrado, h ao cubo com h aqui vai embora, né? Então, não é nada disso aqui.
vai ficar menos, C com C também cancela, né? H com H ao cubo embaixo fica H ao quadrado. E no numerador fica 2π N E a quarta. E no numerador fica N ao quadrado, H ao quadrado, multiplicado por essa correção. 1 de 1 mais M dividido por M pequeno. Então, essa é a energia que a gente obtém. E ela depende de N, né? Onde N é inteiro. O que significa dizer que esses estados são discretos. Os níveis de energia ele vai depender desses valores inteiros aí. Bom, professor, oi. o senhor falou que lá atrás que ela é negativa porque demonstra que o elétron está ligado o elétron está ligado ao núcleo, é isso? Por isso que ela é negativa. Exatamente. Ela é negativa porque é um estado ligado, né? O elétron está ligado ao núcleo. Se você quer tirar esse elétron do núcleo, você tem que fornecer essa energia, você tem que perder essa energia para tirar o elétron do núcleo. Por isso que ela é considerada negativa. Ela nunca vai ser positiva nesse caso, na demonstração. Só quando você aplica energia para poder movimentar ele. Muito boa pergunta. Olha só, ela nunca vai ser positiva. Olha os valores que ela depende. Esse sinal ele sempre vai estar aqui, ok? Então, ó, o numerador aqui, a massa é positivo. O E é a carga do elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 30 a menos 19 coulomb, né? Só que está elevado à quarta potência. Então, o sinal negativo da carga elementar aqui, ele some. N é um número inteiro positivo e H é a constante de Planck, que é positivo. E essa razão aqui envolve as massas e ela é positiva também. Então, esse valor aqui sempre vai ser positivo, de forma que com esse sinal negativo, essa energia sempre vai ser negativa. A interpretação física dela refere-se ao fato de que é a energia do elétron de um estado ligado do elétron. Entendi. Eu falei com quem, Abad? Isso. Tá, beleza, Abad. Então, olha só. Continuando. Minha tela está aparecendo ainda? Tá sim, professor. Tá, perfeito. Vamos retornar para a aproximação em que os núcleos são fixos. Só por simplicidade, tá? Bom, se a gente considera os núcleos fixos, o que acontece? A constante R não vai ter essa correção aqui, né, que a gente obteve. De tal forma que a energia, ela também não vai ter esta correção. Então, se a gente considera os núcleos fixos, a gente vai ter que a energia, N e N, vai ser simplesmente dois π ao quadrado, M, E a quarta sobre H ao quadrado, multiplicado por 1 sobre N ao quadrado. Né? E vamos lembrar do primeiro postulado de Bohr. O que diz o primeiro postulado de Bohr? Ele diz o seguinte, que elétrons em estados estacionários não emitem radiação.
Bom, muito bem. Se ele não emite radiação, vamos considerar uma órbita definida, né, em que o raio é Rn. Então, essa órbita está relacionada com o índice N, né? Nesse índice N, o elétron vai ter um nível de energia. Então, da teoria clássica, a gente obteve que a energia dessa órbita é igual a menos E quadrado dividido por 2R. Certo? E essa energia tem que ser igual a esta energia aqui que a gente obteve, né? Levando em consideração o caso de núcleos fixos. Então, vai ser menos 2π ao quadrado m e a quarta dividido por h ao quadrado multiplicado por 1 sobre n ao quadrado. E se a gente isola o r, né, a gente consegue calcular o raio da órbita. Tem r aqui, tem r aqui. Então, o r, isolando, né, vai ficar menos... deixa eu ver... Não, aqui não é R, aqui é π ao quadrado, né? Desculpa. Já estava confundindo com R. Aqui é π ao quadrado. Então, eu só tenho R aqui. Então, isolando esse R, eu vou ter... menos 2π. Não. Para começar, aqui não tem mais menos aí, né? Menos aqui com menos aqui vai embora. Então, esse R ele vai ser o N ao quadrado. Né? O N vai para lá. E aí eu vou ter a H cortado ao quadrado sobe. O 2 também cancela. Não, dá 4. Então, H cortado sobre, dá H... Não é H cortado, é só H. H sobre 4π, né? Este multiplicado com este, π ao quadrado, m e ao quadrado. Olha só, então o raio da órbita é n ao quadrado multiplicado por h ao quadrado, 4π ao quadrado, m e ao quadrado. Isso aqui é uma constante, pessoal. Essa constante é o menor raio possível, porque quando n for igual a 1, esse raio vai ser o valor dessa constante. E essa constante é o que a gente chama de raio de Bohr. Então, esse é o raio, é a distância que o elétron está do núcleo no estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? No caso em que n é igual a 1. Então, vamos chamar isso aqui de h ao quadrado, 4π ao quadrado, m e ao quadrado. Né? E esse valor aqui é da ordem de 0,53 angstrom. Né? E é conhecido como raio de Bohr.
A gente pode também calcular qual que é a energia desse raio, né? Vou deixar para vocês calcularem. Tá aqui, ó. Coloca para n igual a 1, qual que é o valor de E1, né? Esta é a energia do estado fundamental. Tá? O raio de Bohr, isso representa o raio da primeira órbita. Bom, esse R é um R de índice N, né? Então, o R de 1 é igual a 0. Ficou tremido esse R. Alguma dúvida? Então, olha só. O Rn é igual a n ao quadrado vezes a 0. O que significa isso aqui? O que significa é o que está escrito aí. As órbitas que são permitidas, né, elas são um número inteiro do raio de Bohr. Sandra, já calculou aí qual que é a energia? Vamos olhar agora, pessoal, para a velocidade do elétron. No caso da velocidade do elétron, ela também vai depender da órbita que ele se encontra, né? Então, a velocidade do elétron vai depender do índice n, e a gente calculou ela, né, aqui atrás. Em algum momento a gente calculou, está aqui, né? É a carga dividida pela raiz quadrada de mr, né? E r aí é o raio, né, da órbita. Então, vai ser a carga dividido pela raiz de mRn. Só que Rn é n ao quadrado a 0. Ou seja, substituindo o Rn aqui, vai ficar a carga dividido pela raiz de m a 0, multiplicado por 1 sobre n. Também a velocidade depende do índice da órbita, tá? E da constante a 0, que é o raio de Bohr. Tá? Este n acaba sendo conhecido como número quântico. Tá? Muito bem. Se o elétron ele tem movimento circular, falta calcular uma grandeza física associada a ele, que é o momento angular do elétron. O momento angular do elétron vocês lembram como é que eu calculo o momento angular? O momento angular vocês devem ter visto lá em mecânica, né? O momento angular é o momento linear multiplicado pelo raio, né, do movimento. E momento é massa vezes velocidade. Então, o momento angular do elétron na órbita n, né, vai ser igual à massa do elétron multiplicado pela velocidade do elétron nessa órbita multiplicado
pelo raio da órbita, né? E isto aqui, então, a gente tem o valor da velocidade, a gente já obteve aqui, é a carga dividido pela raiz quadrada da massa multiplicado pelo raio de Bohr, multiplicado por 1 sobre N, que é o índice, né? E isso aqui multiplicado por Rn, e Rn é N ao quadrado multiplicado por A0. De tal forma, né, que essa equação aqui ela pode ser reescrita da seguinte forma. Se eu multiplicar e dividir essa equação pela raiz da massa pelo raio do Bohr, né, eu vou ter embaixo a raiz quadrada de MA0 multiplicado pela raiz quadrada de MA0 é MA0. Eu tenho M em cima e tenho A0 embaixo, cancela, né? Isso aqui vai dar a carga E multiplicado pela raiz de M A0 N. Correto? Olha, vamos ver aqui o que é o A0. A0 é o raio de Bohr. A gente calculou o raio de Bohr aqui. E é H ao quadrado dividido por 4π ao quadrado, ME ao quadrado. Então, vamos usar esse valor aqui. H ao quadrado, 4π ao quadrado, ME ao quadrado. Se eu extraio a raiz quadrada de ambos os lados, né, ou escrevendo antes de raiz quadrada, vamos isolar o H ao quadrado aqui. Vai ficar 4π ao quadrado, ME ao quadrado, multiplicado por A0. Então, se eu extrair a raiz quadrada de ambos os lados, né, extraio a raiz quadrada aqui, extraio a raiz quadrada aqui, essa relação vai me dar o seguinte. Raiz quadrada de H ao quadrado dá H. Raiz quadrada de 4π ao quadrado dá 2π. Eu passo 2π para cá. Igual E, raiz quadrada de E ao quadrado dá E, multiplicado pela raiz quadrada, aí sobra aqui M A0. Certo? Muito bem. Agora, isto aqui vai surgir na vida de vocês sempre que vocês forem estudar mecânica quântica. A gente chama isso aqui de uma constante H cortado. Ok? Então, este é o valor de H cortado, que aparece aqui, ó. Então, usando o modelo de Bohr, a gente chega ao resultado que as órbitas permitidas para o elétron são aquelas onde o momento angular do elétron é o número inteiro n da constante H cortado. Este é um resultado muito importante, né? Inclusive, muitos autores consideram como sendo um postulado de Bohr, né? E mostra que o momento angular do elétron não depende de nenhuma grandeza característica do sistema. Né? Que grandezas essas? A massa, por exemplo, não depende da massa, não depende da carga. Entenderam? Bom, isso pode ser visto também como um postulado, tá? Que diz o seguinte: o módulo do momento angular, múltiplos inteiros de... Bom, você pode enunciar esse postulado como sendo o seguinte: o módulo do momento angular só pode ter valores que sejam múltiplos inteiros de H cortado. Olha só, se a gente substitui a carga E por um ZE, né, onde Z é um número atômico, eu posso usar esse modelo de Bohr para explicar
átomos hidrogenoides. Né? O que são os átomos hidrogenoides? Se você vai juntando núcleos do átomo de hidrogênio, né, você vai formando outros elementos químicos. Então, o núcleo de um elemento químico que contém 2 núcleos de átomo de hidrogênio, né, ou seja, 2 prótons, é o hélio. Né? Então, você vai formando outros elementos juntando o átomo de hidrogênio. Obviamente, quando você faz isso, você libera uma energia muito grande. Né? Na verdade, é isso que acontece no núcleo do Sol. Né? Quando emite radiação, são choques de 2 átomos de hidrogênio, formam um átomo de hélio, mas você consegue, através dessa teoria, ir construindo os elementos químicos, né? E explicando o espectro de radiação desses elementos. Bastando para isso, né? Substituir a carga nuclear, que é de uma unidade elementar E, pelo produto do número atômico pela carga elementar. Olha só, esse sucesso para a época, né? Ele foi tão grande que levou os pesquisadores a generalizar os resultados que Bohr obteve, né? Incluindo órbitas elípticas, né? Para o átomo de hidrogênio. E isso permitiu o estudo de átomos mais complexos. Sobre isso, eu não vou falar agora, mas eu estou pensando em gravar um vídeo e deixar para vocês uma aula sobre esse método. Tá? Eu vou terminar o capítulo por aqui. E também vou deixar um trabalho para vocês falarem sobre sobre o próximo capítulo, né? Eu gostaria de falar sobre calor específico, só que a gente não vai ter tempo. A gente já atingiu, se não me engano, 26. Com a aula de hoje, dá 26 horas. E eu estava prevendo que esse curso fosse dado em 24 horas, né, esse conteúdo. Então, eu vou deixar o calor específico para que vocês façam em forma de trabalho, tá? E mandam para mim um resumo sobre calor específico. Mas eu vou detalhar isso lá no AVA e vocês me entregam. Alguma dúvida? Professor, aí o senhor vai colocar também a data de entrega da lista? Hoje eu já coloco no AVA o vídeo junto com a data de entrega da lista, que for para segunda-feira, correto? Essa segunda? Não foi isso que a gente tinha combinado? Desculpa, professor, que perdi a noção do tempo. Acho que foi isso que a gente combinou, não foi isso, Abádio? E a primeira lista era para hoje, a segunda. A gente... Abádio, você está lá no grupo do WhatsApp? Tô. Então, a gente discutiu isso lá no grupo, né? A gente marcou... Eu falei que ia deixar para segunda-feira. Isso. Dá para dilatar um pouquinho mais, não, professor? Parei na 13 ali, tá complicado. Não dá, Abádio. Não dá porque vai acumular com a próxima lista aí que eu tenho que passar. Tudo bem. Tá? Alguma dúvida mais, pessoal? Vou parar minha gravação por aqui. Então, bom final de semana. Aproveitem o final de semana com responsabilidade. E fiquem em segurança. Principalmente se precisar sair, por qualquer motivo que seja, né? Levem com vocês um pouco de álcool, usem proteção de máscara, né? Que é recomendado aí pelas saúdes, né? Pelos órgãos governamentais de saúde, órgãos responsáveis, né? E, principalmente, sempre que possível, mantenha o distanciamento das pessoas que você não conhece, principalmente, e de que conhece também, né? Muitas pessoas morreram porque foram contaminadas por parentes próximos. Eu mesmo perdi 2 tias, né, que foram contaminadas por causa de um primo meu que não estava assintomático. Ele foi para casa no aniversário da minha tia, contaminou
a mãe dele e a avó dele, e as duas faleceram. Está muito sério essa doença. Vamos cuidar da gente e principalmente do próximo. Um abraço.